O desejo de se comunicar com os espíritos é mais antigo que a história. Ele se conecta com os princípios indeléveis da natureza humana. E as tentativas de satisfazer esse desejo têm geralmente tomado uma forma que faz bruta indignação a razão. Notícias dão conta de novos casos de aparecimento de jogadores não identificados na região. Por volta das 5h30 da manhã, dia 25 de fevereiro, uma mulher estava dirigindo em direção à ponte de Turtle Creek quando avistou uma grande criatura armada em cima de uma árvore. Dia 9 de abril, montanhistas do exército indiano, numa expedição ao encontraram grandes pegadas na areia, uma altura de 5.000 metros. Religiões, sobrenatural, ufologia, conspirações, casos estranhos e muito mais. Seja bem-vindo ao Desocultados. Olá, ouvintes do Desocultados, sejam bem-vindos a mais um episódio, depois de bastante tempo parado. E realmente eu digo ouvintes do Desocultados, porque se você chegou aqui, você é um ouvinte de carteirinha do podcast, porque depois de todo esse tempo que a gente ficou sem produzir episódios, se você continuou seguindo o podcast, continuou aguardando a gente voltar às atividades, a gente só tem agradecimentos para vocês. E estamos voltando agora, esse vai ser o primeiro episódio de uma série de episódios, né? Vamos mudar um pouco o formato para conseguir lançar episódios com mais qualidade, né? Talvez não com tanta frequência, mas a gente consegue produzir um conteúdo melhor assim, tendo esses momentos de pausa para a gente se reorganizar. E voltamos com o nosso quadro favorito dos ouvintes, né? Que é o quadro de relatos sobrenaturais. E para me ajudar aqui hoje, tem os companheiros de sempre, né? O Diego. E olá, de novo, que estamos de volta, como diz o Gustavo. E também quero deixar o agradecimento para quem está aqui neste momento nos ouvindo. E também deixar dito que, assim, apesar de ter sido uma escolha difícil dar esse tempo, né? Foi pensando no melhor para quem nos ouve. Então, assim, muito obrigado por estarem aí. E aproveita esse episódio que tá com umas histórias bem cabulosas aí, gurizada. E também a presença da Rafa. Oi. Bastante tempo aí parado, mas estamos voltando com tudo e aguardem. Teremos mais episódios no futuro. E antes da gente começar com os relatos de fato, né, aquele aviso de sempre, né, que ultimamente está se tornando bastante recorrente no podcast, que é aquela questão de temas sensíveis, né? Então, como são relatos, são coisas que vamos supor aqui que aconteceram de fato com as pessoas, né? Então, vão tratar de temas como suicídio, uso de substâncias ilícitas, problemas de como é que eu posso dizer? Vamos falar de situações que são assustadoras, então se você não está num estado mental muito bom, talvez não seja legal ouvir esse episódio, né? Deixar para um momento melhor da sua vida. Mas se você for como eu, que gosta de assistir filme de terror sozinho em casa, de madrugada e com as luzes desligadas, então esse episódio vai ser perfeito para você sentir aquela emoção do medo mesmo. Acho que só pra galera seguir a gente no Instagram, @desocultados, e também dar uma conferida no nos artigos do site. Apesar da gente ter ficado parado por um tempo com os episódios, a gente continua a produzir os artigos, né? E continuamos atualizando aí os nossos conteúdos aí para não ficar 100% parado, né? Então, dê uma força lá no site, né? Que é onde a gente posta os artigos, né? Eu estou tentando atualizar 100% o nosso YouTube também, que está se provando um canal legal para ter mais ouvintes, né? A gente conseguiu
uma nova leva de ouvintes usando o canal do YouTube. Então, o objetivo também é no futuro postar conteúdo diferenciado lá, né? Trabalhar com a questão de vídeos também, né? Então acompanha a gente por lá também e no nosso Instagram, que é nosso canal principal aí de comunicação. E também, se tu quiser ter a tua historinha, teu relato, teu conto não, né? Relato, lido pela gente ou discutido por nós aqui, nós temos um e-mail que vocês podem dar uma olhadinha no site e enviar o seu relato, ou mesmo enviar no PV, na DM, enfim, no canal que tu escolher falar com a gente. Vai ser legal a gente ler e discutir, né? É um formato já bem consagrado no meio dos podcasts, mas é massa, assim. Então mandem historinhas pra nós. Isso aí, pessoal. Então, vamos para os relatos. Coloquem os fones de ouvido de vocês, desliguem as luzes de onde quer que vocês estejam, tranquem a porta e vamos para mais um Relatos Sobrenaturais. Vamos pro primeiro relato desse episódio. Não sou uma pessoa com um forte lado espiritual, e nem mesmo acredito no paranormal. Porém, não sou capaz de explicar essa história que aconteceu comigo de forma racional. Há 3 semanas, meu gato morreu nos meus braços. O laço que nós tínhamos era muito forte. Eu o encontrei na rua quando ele era um filhote. Ele estava cruzando a estrada num local perigoso, então parei e abri a porta do carro e ele pulou para dentro imediatamente, deitando e se aconchegando no meu colo. Naquele momento, eu soube que ficaria com ele para sempre. Eu amo animais e já tive muitos bichinhos de estimação especiais, mas o Salomão era quase como um familiar meu. Até nos entendíamos com nossa própria linguagem. Na mesma semana que ele morreu, ele tinha desaparecido na segunda-feira. Eu sabia que algo ruim tinha acontecido, porque ele sempre vem até mim quando eu chamo. Eu procurei por todos os cantos da casa, no mato que fica ali próximo e por todas as propriedades dos vizinhos por dias. Até mesmo tinha ido atrás de trazer cães de busca para tentar encontrá-lo. Eu garanto que se ele estivesse em algum lugar próximo, eu teria o encontrado. Eu fiquei devastado. Na quarta-feira, amigos e minha família estavam me ajudando a procurar. Estavam todos exaustos e perdendo a esperança. Não posso mentir, eu também estava. Ao anoitecer, estava preparado para simplesmente desistir. Meu corpo estava dolorido e meu ânimo estilhaçado. Mas eu não conseguia sossegar. Então, saindo sozinho pela primeira vez, coloquei a coleira no meu cachorro e andamos por toda a propriedade mais uma vez. E foi aí que ele me encontrou. Eu estava já voltando para casa quando vi ele de canto de olho, sentado do lado oposto de um riacho próximo. Um lugar que eu já tinha procurado dezenas de vezes. Chamei ele, e o Salomão olhou para mim demoradamente, como se estivesse querendo ter certeza que era eu mesmo, e um instante depois disparou na direção da minha casa. Eu sabia que tinha algo estranho nisso tudo. Saí correndo para casa e comecei a procurar em todos os lugares. O tempo todo eu me senti inclinado a olhar o porão, outro lugar que tinha olhado já dezenas de vezes. E foi lá mesmo que o encontrei. No momento em que desci os degraus, eu sabia que ele estava lá, porém tinha algo errado. Ele não conseguia se mover. Quando me aproximei, vi que ele tinha um coágulo sanguíneo gigante, um tromboembolismo aórtico que impedia a circulação de sangue para suas pernas e cauda. Ele não podia andar e muito menos correr como fez do riacho até a casa, e depois descer pelo porão como tinha acontecido minutos atrás. Ele ronronou do momento que eu peguei no colo até o momento que o coágulo atingiu seu pulmão e seu cérebro 3 horas depois. Ele morreu nos meus braços. Salomão havia me encontrado no início e agora novamente no fim. Não sou capaz de explicar o que aconteceu. Quando o vi no riacho, era impossível para mim focar em seu rosto. Era como se eu estivesse vendo um vídeo em baixa qualidade dele. E mais importante, seus olhos estavam completamente negros, e não azuis como sempre foram. O veterinário que o atendeu disse que era impossível que ele tivesse se movimentado da forma que eu descrevi com aquele coágulo, e que para ele ter morrido tão rápido, já estaria naquela situação muitas horas antes de eu ter visto ele no riacho. Nunca serei capaz de entender exatamente o que aconteceu, mas gosto de pensar que ele arranjou uma maneira de chegar até mim quando seu fim estava próximo.
Então temos aí um relato de um bichinho de estimação, né? Que sempre me traz lágrimas nos olhos quando eu vejo esses relatos com animais. O que vocês acham aí? Tipo, eu não sabia, né? Eu fui uma pessoa um pouco idiota, assim. Eu só li a minha história na pauta aqui, pra acabar não tendo spoiler, assim. E aí o que rolou foi que, tipo, o Natal passado a gente, infelizmente, teve que eutanasiar uma das nossas gatas aqui. Eu não estava preparado pra essa história. Tô um pouco incomodado. Mas, cara, assim, dentro de algumas doutrinas, assim, os animais, eles não têm resgates pra fazer, né? Dentro das doutrinas espiritualistas, assim. Então, meio que eles, nas doutrinas mais espiritualistas, né? Ou eles já reencarnam em seguida, né? Em outro animal, ou enfim. Ou eles vão para o universo, né? Eles não têm, tipo, que ficar pagando nada. Que animal, Uhum. dentro das doutrinas espiritualistas, eles não são... eles não têm karma para queimar, né? Esse tipo de coisa. E eu acredito que a ligação que a gente pode ter com o animal, ela ultrapassa as questões psicológicas, assim, né? É uma coisa, muitas vezes, até certo ponto, assim, um bagulho quase, sei lá, espiritual mesmo, assim, sabe? Porque, cara, é um bicho. É que eu não sei, eu tenho 4 gatos, um cachorro, uma chinchila, já tive cobra aqui em casa que eu cuidei, né? E gato, principalmente, é um bicho, cara, assim, além de eu sentir gatos como, tipo, protetores da casa, ainda é quase um alarme, assim, pra coisas estranhas, né? Cara, assim, por exemplo, sabe? Tipo, teve uns dias atrás, não, já tem uns bons meses, assim, que eu tava precisando, tipo, voltar pra terapia, graças a Deus já voltei, né? Mas eu tava bem mal, assim, psicologicamente, e eu tive uma crise de pânico, assim, em casa, no trabalho. Eu trabalho sozinho, né? Dentro do escritório aqui, a Bruna trabalha na empresa, eu trabalho no home office já desde antes da pandemia. E, cara, eu tive uma crise de pânico, assim, de ansiedade, eu acho. E eu deitei na cama e fiquei parado esperando passar, assim. E, cara, meu gato mais velho literalmente pulou pra cima da cama, sentou, deitou do meu lado, com a cabeça no meu braço e ficou ronronando com a pata em cima de mim. Cara, eu não sei, tipo, eu não sou o tipo de gente que, trata o bicho que nem filho, ou que acho que o bicho tenha uma inteligência além do que a gente sabe que eles têm cientificamente falando. Mas ao mesmo tempo eu também acho que tem essas questões espirituais, assim, sabe? Tipo, era como se o animal estivesse tentando me consolar, né? Me acompanhar, ficar do meu lado. Então, cara, esses laços são muito fortes, assim. Eu sempre digo assim, eu não seria quem eu sou se eu não tivesse, se não tivesse passando pela minha vida alguns dos meus gatos aqui, assim, sabe? Para melhor enquanto ser humano, assim. Então eu acho bem plausível uma história dessa. Eu acho muito plausível que um resquício de memória, um resíduo espiritual, alguma coisa, possa ter mostrado pra pessoa que tá contando a história, né? Onde estava o bichinho para poder se despedir. E a gente sabe que alguns animais sentem que a hora tá chegando e sentem que é o momento de se despedir, né? E, sei lá, a gente tem histórias aí famosas também de o quanto os animais sofrem com o gato, ele sente luto, né? Quando ele perde um outro gato que conviva com ele. Cachorro, a gente conhece a história lá daquele Akita japonês, que eu não lembro o nome do cachorro, né? Que ficou lá onde o dono tinha sido enterrado por anos, né? Tem até um filme. Uhum. Então, assim, eu não sei se isso é uma questão de inteligência do animal, e eu tendo a acreditar que é muito uma questão espiritual, assim. Uhum. Eu também tive uma situação parecida com a sua, assim, do gato vir confortar, né? Inclusive a gente tem um episódio sobre gatos, né? De tanto que aqui no Desocultado a gente gosta tanto de gato que a gente tem um episódio só sobre isso. Inclusive lá a gente fala, né, sobre todas essas ligações espirituais que o gato tem ao longo da história, né, da domesticação dele, né? E inclusive eu contei essa história lá também nesse episódio, né? Mas uma vez eu estava numa bad trip, né? E enfrentando ali, revivendo várias inseguranças do passado ali, e uma gata que nem era minha, né? Ela se aproximou de mim e ficou ali perto de mim, se esfregando, tipo, como se estivesse realmente querendo me confortar, né? Então é um animal bem especial, né? Eu tenho isso bastante pra mim. E nesse caso
concordo com o Diego ali que pode ser, no caso desse relato, né, do animal realmente querendo se despedir de uma pessoa que ele tem uma ligação muito forte, né? Então não necessariamente seja o animal tendo a inteligência, né, de ir até o rapaz para se despedir, né, num corpo astral, mas muitas vezes a ligação emocional, né, que tem acaba forçando isso num plano mais sutil, né? Eu tô também, infelizmente, passando pela situação ali que o Diego falou, que o meu cachorrinho de... Caralho, eu acho que ele deve ter uns... Sei lá, eu tô com 20, ele deve estar com 17. E ele tá... Assim, a gente só não eutanasiou ele ainda porque minha mãe tem muito apego e ela não quer, sabe? Mas, infelizmente, a gente vai ter que fazer o procedimento e, cara, é uma situação complicada, sabe? E, que nem o Diego disse, parece que ele sabe que já não vai ficar muito mais tempo por aqui, sabe? Até a gente sabe? Só que fica naquele vai e não vem e... principalmente agora que ele tá bastante doente já. Mas... Sim, realmente, essa parada do apego espiritual eu nunca parei pra pensar, sabe? Que eu... Apesar de me considerar macumbeiro, eu não sou... Não é que eu não sou 100% crente, assim, no mundo espiritual, mas eu não tenho tanto apego a isso no meu dia a dia, sabe? E realmente, parando pra pensar agora, cara, uma parada inexplicável, assim. Realmente, você ter toda essa conexão com o bichinho e ter esse momento de despedida é algo bem interno, assim. Eu acho que nem consigo botar em palavras. Cara, a gente gastou horrores assim com a nossa gata. Ela tinha um câncer no pulmão. E chegou o momento que nós estávamos estendendo a vida dela com tratamento, né, com quimioterapia. E ela tava acabada, assim, sabe? Tava acabada. E a nossa veterinária da época era uma veterinária bem espiritualista, assim, sabe? Então ela não concordava com a eutanásia e tal, sabe? E aí vem a minha. Vou enfiar aqui no meio uma história rápida de cunho sobrenatural, assim. E a gente também tava muito relutante. Cara, assim, eu chorava todo santo dia. Toda vez que eu tinha que levar a gata pro veterinário, pra mim, assim, era horrível, porque eu sabia que eu ia chegar lá e tinha que fazer a químio e ia ser bem difícil. E assim, gente, eu já perdi pai, eu já perdi meu pai de uma forma bem difícil, né? Eu falo abertamente sobre isso porque eu acho importante que as pessoas saibam, assim, que tem vida depois disso, mas tipo, meu pai suicidou, então foi muito difícil. Eu perdi meu avô, que era como um pai pra mim, eu perdi a minha irmã no acidente de carro horrível, que um cara bêbado atropelou ela. E eu achei que eu não sofreria, assim, pra perder um gato, sabe? Foi o primeiro que eu perdi, né? Porque eu comecei a gostar muito de gato tem uns 6, 7 anos, né? Antes eu era cara de cachorro, assim, gostava de cachorro. Enfim, mas, cara, era muito sofrido. E aí eu cheguei um dia, assim, eu conversei com meu antigo pai de santo, né? E falei, olha, cara, tipo, tá bem difícil, tá bem sofrido, eu acho que a gente tá só estendendo a vida dela. E ele falou assim, pede orientação, né, pras entidades, pra ver, porque daqui a pouco tu tá realmente fazendo o bicho ficar sofrendo, sabe? E efetivamente eu fiz isso, assim, sabe? Aquela coisa de buscar na religião todos os consolos, inclusive pra coisas que não parecem tão grandes, assim, né? Embora pra mim meus gatos aqui são tipo. Eu não sou pai de pet, mas são parte da minha família, né? Sim. E eu pedi orientação, sabe? E aí chegou um dia, depois disso, que eu senti que eu deveria. Olha a loucura. Que eu deveria conversar. Agora eu vou parecer bem doido, né? Conversar com a gata. Sabe? Tipo assim, olha. E a veterinária também disse isso pra mim, né? Conversa com ela pra gente não ter que fazer eutanásia e tal. E aí eu conversei com ela, falei, olha, tipo, o nome dela era Scully, né? Meus gatos eram Mulder e Scully, porque, né? Sou putinha de arquivo X, sempre fui. E aí eu conversei com ela, cara, e eu falei assim, e ela tava sempre bem tensa, bem com dor e tal. E aí eu cheguei e falei pro gato, tipo, olha a loucura, né? Pô, se tu quiser ir embora, sabe, a gente não vai te segurar, se tu tá sofrendo, pode ir. Eu impus aquela vontade
sei lá, mesmo que o gato não entenda o que eu tô falando, sabe? Pelo menos pela, sei lá, pela minha entonação, pela frequência, sei eu, sabe? Qualquer coisa, assim, né? E ela descansou, e ela não dormia, assim, direito, fazia tempo, sabe? E ela descansou de, tipo assim, ela dormiu, ela comeu, sabe? Ela deu uma reavivada, assim, depois de eu fazer isso, foi muito estranho. E daí a gente levou em outro veterinário, e o veterinário disse assim, olha, porque ela, tipo, ela reavivou bem, ela ficou um dia muito bem. E aí, no dia seguinte, assim, que ela descansou, que ela comeu, ela brincou, no dia seguinte ela piorou de vez, assim. Aí eu levei ela no outro veterinário, que era o que estava mais próximo de casa, porque o nosso outro veterinário é a 50 km de casa, né? A gente mora também no meio da floresta aqui. E ele falou, olha, vocês estão fazendo esse bicho sofrer, sabe? Não tem mais o que fazer, realmente. Ela já tá toda entupida, toda esquisita, ela já tá cheia de água no pulmão, ela tá sofrendo muito, assim. Daí eu disse, ok, então vamos fazer eutanásia, a gente fez na hora, porque o veterinário mesmo disse que era a melhor opção, sabe? E aí a gente fez, e foi muito difícil. Foi no Natal, velho, foi dia 25 de dezembro, assim, foi muito difícil. E na mesma semana, eu descobri que a minha mãe tava com câncer. E aí, felizmente, a minha mãe conseguiu tratar, tá tratando, tá tudo bem. Ela conseguiu sobreviver, fazer o tratamento e tal, ela já tá bem melhor. Mas, tipo assim, era todo esse estresse nessa semana de Natal, assim, de começo de ano. Foi muito difícil, cara. Mas eu não sei se eu falo isso pra me consolar, mas eu sinto que depois que eu conversei com a gata, ela conseguiu ter pelo menos um último dia de não sofrer, de alegria, de brincar com os outros gatos, de comer o que ela gostava. A gente comprou peixe na época, salmão e tal, pro gato. Pra, tipo assim, vamos dar uma qualidade de vida maior pra ela nos últimos dias, assim. E cara, e daí concluindo, assim, na noite, né, na volta, quem sabe por eu estar muito... Eu não gosto de explicar tudo de forma espiritual, mas quem sabe por eu estar impactado com essa questão, na noite eu sonhei com ela, e eu sonhei que ela tava, tipo assim, bem, que ela tava brincando, que ela tava bem, assim, sabe? Tipo, então, sei lá, cara, foi bem difícil. E eu sinto que conversar com ela e explicar pra ela, nem que fosse nessa questão da frequência, da energia, meio que fez ela, sabe, desistir mesmo, sabe? Sim. É muito louco, assim, velho. Pode ser que seja tudo viés de confirmação de uma pessoa esquizotérica que chorou muito por esse gato, sabe? Fica a dica aí, às vezes, pro pessoal que tá passando por uma situação similar, né? Que infelizmente acontece bastante, né? De chegar nesse ponto com os animais, né? Quem gosta de bicho de estimação acaba tendo que passar por esse desafio, né? Mais cedo ou mais tarde. Então, às vezes, fica aí a ideia do Diego para você conseguir se ajudar, né? Nessa situação. Às vezes, conversar com o animal pode auxiliar ele também a entender a situação, né? Depois dessa sessão choro, vamos pra... acho que mais uma sessãozinha de medo aí. Difícil, mas vamos lá. Quando eu tinha meus 16, 17 anos, eu estava passando por um momento muito difícil de ideação suicida. Eu queria morrer e acabar com toda a desgraça que rodeava a minha vida. Foi uma época muito obscura para mim e eu fiquei muito perto de concretizar meu desejo. Porém, uma noite em específico, eu tive um sonho bem claro. Eu vi um homem em seus 20 e poucos anos, cabelos loiros, e ele me observava da praia. Ele tinha uma barba bem curta. Ele dizia bem alto: "Mãe, você tem que se colocar nos trilhos e se recompor, porque logo eu tô chegando." Foi estranho, porque eu tenho cabelo castanho escuro e ele não se parecia nada com o filho que eu poderia ter. Eu acordei bastante assustada. Parecia tão real e tão claro. Eu ainda posso enxergar a imagem dele e ouvir ele até hoje. Um ano após esse sonho, eu conheci aquele que seria o pai
da criança e ele também tinha um cabelo escuro. Foi uma relação abusiva por anos e eu sempre queria terminar tudo, mas o tempo todo acontecia algo que me obrigava a continuar com ele. 8 anos depois, e eu estava grávida. Eu soube instantaneamente que era um menino. Ele nasceu e vai fazer 2 anos esse ano. O cabelo dele é loiro e eu sei que é exatamente a mesma pessoa que eu vi no sonho aquela vez. É só uma versão bebê daquele homem. Algumas coisas me incomodam quando eu penso muito nisso. Por que esse menino teria me escolhido? Por que escolheu o pai dele, que agora é meu ex? Às vezes eu sinto que a minha relação horrível com ele foi só pra gerar esse filho. Tivemos aí mais um relato. E dessa vez com nascimento, cara. E nascimento é algo muito delicado de se tratar. Porque eu não sei se pra vocês também acontece isso, mas sempre tem alguém na família que sonhou que ia ter um filho tal, e esse filho nasceu daquele jeito. Eu não sei vocês, pra mim isso é muito bizarro. Essa história é parecida com... Parecida, né? Tem o mesmo... algumas características, né? Daquela história que a gente ouviu o Márcio contar naquele Transcomunicação, né? O pessoal do Salão Sobrenatural. Que ele também, né, contou a história de uma pessoa que sonhava com uma pessoa que não conhecia, né, e tal, e depois veio descobrir que era... Agora eu não lembro exatamente da história, não sei se era filho ou se era outro parente próximo, né, mas... Enfim, era bem similar. E sabe que, de novo, né, sempre trazendo os vieses de estudo, né, na doutrina espírita e outras doutrinas espiritualistas, assim, né, diz-se que quando a criança está prestes a reencarnar, né, quando a alma está prestes a reencarnar, ela fica próximo, né, da pessoa que vai concebê-la. Então, eu já ouvi histórias assim, já ouvi... Inclusive, eu tenho um conhecido meu, só que eu não... Aí é complicado porque essa história, ela é uma história bem padrão, assim, né? Já ouvi essa história de 2 conhecidos diferentes, né? Que médium via uma criança do lado da mãe desse meu conhecido. E essa criança, tipo assim, falou, logo tu vai ficar grávida. E aí dava, tipo assim, uma semana a mulher descobriu que tava grávida e era esse meu conhecido. E ele contou essa história pra mim algumas vezes, ele sempre falava, e um dia a mãe dele me contou que tava numa casa espírita ou numa casa de umbanda, sei lá, e o médium chegou e falou assim, e entre várias coisas que falou com a pessoa, disse, e assim, tu vai ficar grávida em breve, né? Porque tem uma criança já do teu lado esperando só pra reencarnar. E deu uma semana, descobriu que estava grávida. Então, assim, não é incomum esse tipo de história no meio, né? Inclusive, Só- o meu nascimento também foi assim. A minha mãe, Olha aí. ela tá... E minha mãe me teve solteira, né? Então é ainda mais forte, né? Porque ela foi numa cartomante com uma prima dela. E eu nem sei por que elas foram. Não sei se era taróloga ou o que ela fazia. Minha mãe não sabe explicar, né? Mas ela falou que ela fez algumas previsões pra essa prima dela, né? E daí depois fez pra ela. E ela tirou umas cartas lá e falou, olha, você vai ter um filho daqui uns dias. E ela me descreveu, né? Ela falou que me via correndo pela casa. E ela descreveu a casa dos meus avós, né? Que era onde minha mãe morava, né? Que eu morei. Descreveu a cor da casa, tudo, né? E me descreveu, né? Só que eu sou muito parecido com a minha mãe. Então também não tinha nenhuma característica lá que fosse absurda, assim, que deu certo. Mas também aconteceu comigo. Vê, uma coisa bem comum, né, no meio. Sim. Só que essa história, ela me incomoda um pouco. Eu vou... espero que não seja polêmico. Tipo, que algumas coisas me incomodam quando eu penso nisso. Por que esse menino teria me escolhido? Por que escolheu o pai dele, que agora é o meu ex? E, né, que essa relação horrível foi só pra gerar esse filho. Uhum. Isso me incomoda. Eu não sei porquê. Mas essa visão de tipo, algumas coisas ruins acontecem para trazer coisas boas, eu me preocupo às vezes um pouco a romantização da tragédia. Eu sempre falo isso, né? Eu estou dizendo que neste caso houve uma tragédia, mas ela disse que foi uma relação abusiva e uma pessoa deprimida, né? Que tinha desejo de ideação suicida, que entra numa relação abusiva, é um bagulho trágico, né? Sim.
é muito triste. Então, às vezes, eu tenho medo que no meio do espiritualismo, da magia, a gente tenda a romantizar as coisas ruins, né? E às vezes, tipo assim, o filho é muito legal, é uma coisa maravilhosa. Eu não sou pai, né? Mas eu acredito no que as pessoas me dizem, que ter filho é incrível, apesar de ser difícil e tal. E é uma coisa muito boa, né? Que proveio de uma coisa ruim, mas me preocupa se às vezes a gente não romantiza. Não sei se eu me fiz entender, sabe? Sim. Não, E eu tenho. eu até relutei um pouco em colocar esse relato justamente porque eu sabia que dá essa impressão, né? Se traz muito essa questão de destino e, né? Exato, exatamente. E aí vem uma das minhas broncas, às vezes, com algumas doutrinas espíritas, né? Que o espiritismo também é bem diverso, a gente sabe disso. Que, tipo, às vezes entra naquela loucura, né? Tipo, por que a pessoa hoje não pode ter filho? Porque ela abortou na outra vida. Eu já ouvi coisas assim dentro de uma casa espírita, assim. E aí me deu esse gatilho do tipo, que incômodozinho, assim, sabe? Uhum. Mas enfim, né? A ideia não é polemizar nem discutir a visão religiosa das coisas. Eu só sempre. A gente sempre deixa uma moralzinha da história, às vezes, né? Então, assim, não vamos romantizar as coisas ruins por conta do espiritual, né? E se você tiver numa relação abusiva, né? Aproveitando o momento He-Man, moral da história. Se você tiver uma relação abusiva, existem canais para te ajudar. Existe delegacia da mulher, existe delegacia para ajuda e órgãos, né, organizações e ONGs para te ajudar a se livrar disso, tá? Violência não é amor, gente, e abuso não é amor, tá? Então fica isso aí dito. E se valorizem, né, gente? Porque eu já conheci pessoas que, tipo, estavam em relacionamentos muito abusivos e não faz bem pra ninguém. Então, se você tiver aquela duvidazinha, tipo, ou se você tiver se sentindo mal em alguma relação, não necessariamente só numa relação amorosa com alguém, tipo um namoro, um casamento, até mesmo de amizade, às vezes até de questão religiosa, se tiver algo que você não tá se sentindo bem, procure ou encerrar essa relação ou tentar dar um jeito de consertar isso. Muitas vezes não vai ter como dar jeito, mas você sempre vai ter que buscar o melhor pra você. Que é uma coisa que eu sempre digo que eu não, né? Eu copiei isso aqui de algum lugar que eu não vou lembrar onde. Você passa 100% do tempo com você. Então você tem que estar bem pra você se aguentar. Então, se cuidem, gente. Isso é muito tenso. Bom, então a gente vai para último relato, né? Digamos, de ouvintes. E aí depois a gente vai entrar nos nossos pessoais. Mas então, começar com aqui foi separada para mim aqui, que inclusive, coincidentemente, também fala de alguém que mora na beira da floresta. Aí justamente por isso que eu deixei pra ti, Diego. Não pense que é coincidência, não. Bom, que ótimo, né? Depois, na hora de dormir, coitada da Bruna, né? Dormir agarrado nela, tremendo. Mas enfim, tenho. Eu ouvi esses dias, né, que macumbeiro não pode ter medo de fantasma. Quem disse? Quem disse? Perdão. Eu tinha 8 anos quando nos mudamos para uma casa na beira da floresta. Meus pais tinham as suas dúvidas em relação a comprar uma casa nesse lugar, preocupações em relação a animais virando lixo, machucando os nossos cães, ou também com a gente eventualmente entrando na floresta e se perdendo. Mas a casa era barata, e aí veio o primeiro problema, né? Mas a casa era barata. Meu pai gostava de isolamento, minha mãe tinha gostado da casa em si. Meus irmãos e eu estávamos empolgados com o tamanho do espaço para brincar e explorar a floresta. Começo de filme de terror, né? Nosso primeiro sinal que tinha alguma coisa de errado foi que os nossos cães estavam absolutamente assustados com a floresta. Eles não entravam nela de jeito nenhum. Se um brinquedo fosse parar, tipo, depois da primeira árvore, eles se recusavam a ir buscar,
e quando um de nós ia buscar, eles ficavam bem ansiosos e agitados até que a gente voltasse. Uma vez nós notamos que os cães estavam olhando especificamente para um canto da floresta, muito incomodados, rosnando e latindo, e não tinha nada lá. Meu irmão chegou a carregar um dos cães para perto das árvores para mostrar que não tinha nada lá, mas ele escapou do colo e correu em pânico de volta para casa. Bicho sabe das coisas, gente. Quando estava perto do anoitecer e estávamos no jardim, era possível ouvir barulhos como se alguém estivesse andando na floresta, galhos quebrando no chão, folhas de árvores chacoalhando como se alguém estivesse abrindo espaço para passar. Esse é comum, tá, gente? Eu ouço isso seguidamente, não é espírito. Bato a mão aqui que não é espírito. Se a gente chamasse, ninguém respondia. Mas se jogássemos um flash de luz no meio do mato, ocasionalmente víamos, por uma fração de segundo, algo que parecia uma pessoa andando no meio da escuridão. Meus pais logo nos proibiram de entrar lá, após o sol se pôr, e mesmo durante o dia não deixava a gente sair de vista. O quarto da minha irmã tinha janela que dava para o jardim e a floresta além dele. E ela lembra de olhar pela janela uma noite e ver uma figura sombria bem no limite entre o jardim e o mato. Ela dizia que tinha algo errado com a figura, era como se não estivesse 100% no chão e era alta demais para ser um humano. O seu aspecto era meio distorcido. Ela estava convencida que a figura estava olhando para ela. Ela chamou nosso pai, dizendo que tinha um homem no jardim olhando pela janela, e quando ele correu lá para ver o que estava acontecendo, ela continuou olhando pela janela, a figura não se moveu, mas quando a luz da lanterna do nosso pai foi lançada sobre ela, de repente sumiu, deixou de existir. Nós regularmente ouvíamos alguém bater na porta durante a noite, mas ninguém estava lá fora. Nossos pais achavam ser adolescentes pregando peças em nós, e depois de um tempo nem mais se incomodava em abrir a porta para ver. Numa noite de chuva, porém, as batidas foram bem insistentes e agitadas. Minha mãe falou que podia ser alguém precisando de ajuda ou de abrigo do tempo feio. Quando abriu a porta, não tinha ninguém lá. Entretanto, tinham pegadas na varanda. Essas batidas aconteciam direto enquanto morávamos lá, e às vezes eram todas as noites em uma semana, e depois paravam por 1 ou 2 meses, e aí recomeçavam. Meus pais eventualmente decidiram instalar uma câmera de segurança, mas nunca foi captada nenhuma pessoa. Porém, a câmera não era inútil. Após uns 3 anos vivendo lá, meu irmão começou a ter pesadelos e sonambulismo. Quando ficava sonâmbulo, sempre ia até a porta e começava a andar em direção à floresta. Minha mãe, como tinha o sono leve, ouvia a porta abrir e corria para pegar ele antes de chegar lá. Depois disso acontecer 3 ou 4 vezes, meu irmão pediu para ver as filmagens da câmera porque queria ver como ele ficava, achando que poderia ser engraçado enquanto sonâmbulo. As filmagens, contudo, mostravam ele saindo da varanda, pausando como se estivesse ouvindo alguma coisa, sacudindo a cabeça e depois relutantemente caminhando em direção à floresta como se estivesse sendo puxado por uma força invisível. Em uma noite específica, meu pai estava no jardim e ouviu minha irmã chamar ele de dentro da floresta, parecendo pedir ajuda. Assustado, achando que ela tivesse se machucado lá dentro, ele correu para dentro do mato, mas percebeu que estava escuro demais para enxergar onde ela estava. Correu de volta para pegar uma lanterna, então percebeu que a minha irmã estava dentro de casa, totalmente segura e sem nem ter ideia do que estava acontecendo. Meu pai não contou na época o que tinha acontecido, então, alguns meses depois, eu ouvi a voz da minha mãe chamando de dentro da floresta e eu nem mesmo questionei. Eu estava passeando com os cachorros no jardim, já de noite. A voz dela dizia que tinha ficado presa em um galho pela roupa e precisava de ajuda. Quando comecei a entrar na floresta, os cães começaram a latir, alertaram meu pai e ele veio correndo me chamar, perguntando o que eu estava fazendo. Quando eu falei que ia ajudar minha mãe, ele falou que ela estava dentro de casa e então corremos desesperados para dentro antes que alguma coisa acontecesse. Depois desses acontecimentos, meus pais construíram uma cerca em volta do jardim e começamos a buscar um novo local para morar, e aqui eu pontuo sabiamente. Nesse tempo, as coisas ficaram bem piores. As batidas na porta se tornaram mais recorrentes e circundando a casa e tentando buscar uma entrada possível. Era como se alguém estivesse tentando entrar, dando batidinhas na janela. Frequentemente, ouvíamos arranhas na cerca e vozes além dela. Os pesadelos do meu irmão se tornaram mais frequentes e numa noite minha mãe
Não ouviu a porta abrir com ele sonâmbulo, e ele acordou agarrado na cerca, olhando para a floresta, com os cães todos latindo em volta dele. Na última noite que passamos lá, antes de nos mudarmos, acordamos com a porta semi-aberta e as filmagens da câmera mostraram ela abrindo lentamente, sozinha, durante a noite. Depois de nos mudarmos, o sonambulismo do meu irmão acabou, embora ele ainda tivesse pesadelos e sofresse de uma ansiedade bem forte. Algumas noites atrás, ele me chamou do nada. Depois de conversarmos um pouco, ele me perguntou se a porta aberta naquela noite, que na última noite que passamos lá, significava que o que quer que sempre estivesse tentando entrar, finalmente tinha conseguido entrar na casa. Ele falou isso meio brincando, mas a ideia me incomodou bastante. Eu ainda fico nervoso perto de áreas de floresta e prefiro nem pensar no que possa ser que estava se escondendo naquele lugar onde morávamos. Mas tenho a sensação de que se tivesse a chance, aquela coisa teria nos atacado. Muito obrigado, Gustavo. Eu vou dormir muito bem hoje, dormindo com a floresta dentro do meu quarto. Alguma das Cara, coisas que ele relatou aí, você já presenciou parecido, Diego? Já. Cara, eu poderia passar aqui 1 hora, 2, contando coisas daqui, né? Mas eu vou contar uma. Cara, assim, 2. Eu vou contar 2 rapidamente. Cara, assim, a minha esposa, ela é agnóstica, ela não acredita muito facilmente nas coisas, ela é bem cética, né? Embora ela respeite muito, apoie muito a minha religião, assim, né? E ela já entenda já de tarô, né? Por convivência, por muito conversar, se interessa. Ela já entende bastante de Umbanda, de Candomblé, de Quimbanda, por estar envolvida comigo, né? Todo esse tempo. Mas ela é uma pessoa que a gente brinca que a mediunidade dela é comparável à mediunidade de um pedaço de pedra. Ou seja, 0. E aí teve uma época que nós estávamos num momento assim de difícil psicologicamente, tá? Não era uma questão de grana nem nada, era uma questão, né, nem de brigas e nada, nada, nada. A gente, inclusive, é raro, acho que nesses 5 anos, se a gente discutiu 2 vezes, foi muito. Não era esse tipo de situação, era só uma situação de, cara, tava meio de bad, a gente tava meio estressado com o trampo, questões, né? E aí um dia ela tava sentada na sala e eu tava, sei lá, tomando banho, não sei. Sei que eu saí do banheiro, eu acho, não sei. E ela tava meio esquisita, assim, meio mais quieta que o normal. E aí eu perguntei, tá tudo bem, Bruna? Tá tudo certo? E ela disse assim, então, eu acabei de ver alguém subindo a escada. Nós moramos numa casa de 3 andares, né? E aí da sala a gente tem a escada pro escritório aqui onde eu estou gravando no momento, né? Que inclusive minha janela fica diretamente virada para a floresta, né? Depois eu explico a questão da floresta. Eu subi a escada, né? Tipo assim, vou dar uma olhada lá, né? Como fazer meu papel de marido. Cara, quando eu abri a porta, eu senti que tinha. Eu senti e meio que vi alguém agachado no canto do lado do terrário onde a gente tinha a serpente. E aí eu acendi a luz e mandei embora, né? Isso foi uma vez, né? E a gente não tem a ver especificamente com a floresta. Porém, tá? Porém, todavia, entretanto, aquela pessoa que eu senti ouvir, ela tinha algumas características físicas, um pouco mais específicas, né? Era tipo um senhor, um alemãozão do interior, assim, né? Tipo, descendente de alemão, bem típico aqui na região, com barbão e com cabelo desgrenhado. Beleza. Até aí, tudo bem. Meses depois, eu tava lavando a lavanderia. Nossa lavanderia fica diretamente pra frente da parte mais densa da floresta, e tava chovendo. E eu tava lá, esfregando o chão com a vassoura, com água, né? Calorão, assim. E tava caindo uma daquelas tempestades de verão, assim, com bastante relâmpago. Num dos relâmpagos que iluminou muito, a gente tem um para-raio aqui, em cima do morro. Depois eu explico a geografia pra fazer sentido. Que fica no meio da floresta também. Quando caiu o raio, iluminou tudo, eu vi aquele senhor no meio das árvores. Caraca. E aí eu só fechei a porta,
abandonei a limpeza e fechei a lavanderia e não olhei mais pra rua por algumas semanas. Então, assim, isso foi uma das coisas que aconteceu, assim. Aí o que eu fiz como bom macumbeiro, né? A gente deu uma boa de uma defumada na casa, eu coloquei um monte de proteção nas portas, coloquei proteção em tudo que é janela, pra não entrar mais. Isso foi uma das coisas estranhas, assim. Agora, de tipo, ouvir gente caminhando no mato, ouvir galho batendo, galho quebrando, mano, isso é todo santo dia. Aqui a gente tem puma, tem macaco, tem bugio, tem jaguatirica, aranhas gigantescas, enfim, sabe? Então, assim, até aí, ver barulho na floresta, suave, tá? Mas assim, eu vou deixar o Gustavo contar a história dele, depois eu volto pra contar mais 2 historinhas minhas, uma que tem a ver com a floresta aqui. Eu vou aproveitar esse gancho da floresta e só comentar. Eu também morei por muito tempo no interior, né? Então não era uma área de floresta assim que nem o Diego descreve, né? Mas tinha muito mato, né? Embora não fosse ao redor da casa, assim, né? Mas eu morava com meus avós, né? E meu avô tinha uma área de terra bem grande, né? Que tinha bastante mato. Então depois que eu comecei a entrar na adolescência, assim, e comecei a me interessar por essas questões espirituais, eu muitas vezes ia, né, pro meio do mato pra meditar, pra ficar lá, às vezes ficava a tarde inteira lá, sabe? E fiz alguns rituais lá, inclusive já contei aqui em outros episódios. E teve uma época, bem na época que eu comecei a pesquisar sobre essas questões de magia e tal, devia ter uns 12, 13 anos de idade, né? E comecei a me encantar com essas questões de elementais, né, gnomos, duendes, etc. Um dia fomos eu e um primo meu pro meio da floresta e a gente queria deixar uma oferenda pros doentes, né? E aí a gente levou umas moedinhas, né? E a gente se afastou bastante, né? Fomos bem pro meio do mato mesmo. E tinha uma árvore lá bem peculiar, né? Não tinha como errar aquela árvore, né? Então a gente foi até ali onde tinha a raiz dela, né? Cavamos um buraco e enterramos as moedas ali, né? Não enterramos fundo, assim, só colocamos um pouco de terra em cima e umas folhinhas em cima pra gente lembrar, né, onde que tinha enterrado. E aí eu falei algumas coisas, né, que se os duendes estivessem ali, eles poderiam pegar essas moedas pra eles, né, e tal. Era só pra fazer uma oferenda ali, não tinha sentido nenhum o que eu tava fazendo, né, mas na época fazia sentido na minha cabeça. E aí a gente continuou andando ali, e a gente voltou mais ou menos uns 30 minutos depois, pra aquele lugar onde tinha deixado as moedas enterradas. E quando a gente chegou lá, elas não estavam mais enterradas lá. Elas tinham sumido. E assim, era uma área de mata, não passava nenhuma pessoa, não passava nada, nem ninguém, né? E um animal também não iria ir lá desenterrar as moedas e sair com as moedas correndo, né? Então foi uma situação bem estranha mesmo. Alguém aceitou essa oferta, hein? E uma vez também eu fui sozinho, né? Não muito tempo depois, e eu fui cheio de doces. Peguei um monte de doce lá na casa da minha avó e fui pro meio do mato e daí deixei também num lugar que era bem único, assim, que tinha várias pedras, né? Deixei em cima das pedras os doces, né? E daí falei a mesma coisa, né? Falei que era pros duendes e tal, não sei que tipo de pacto que eu achava que eu tava fazendo ali, mas eu tava gostando de fazer as oferendas, né? Só que aí eu voltei só no dia seguinte, né? Então ali, e realmente, quando eu cheguei lá não tinha mais nada, as pedras estavam intactas lá e não tinha nenhum sinal dos doces que eu tinha deixado. Só que aí, claro, como passou uma noite, aí realmente, né, pode ter sido um animal que passou lá e pegou, comeu, né, enfim. E uma outra vez também, nessa mesma época, eu fui com a minha cachorra, que eu tinha na época, pro meio do mato ali. E fui com ela na coleira, assim, né. E quando a gente chegou perto dessa área ali que tinha essas pedras, que eu tinha feito a oferenda alguns dias atrás, não tinha nada ali, além de pedra, gramado e árvore, né? E ela começou a olhar para aquele lugar ali que tinha as pedras e a latir loucamente, assim. E eu queria me aproximar para ver o que estava lá, só que ela ficava me puxando pela coleira, ela não queria deixar eu chegar perto das pedras. E ela ficou assim enlouquecida até que eu realmente desisti e a gente voltou para casa, né? Mas não sei o que ela viu, mas o que ela estava vendo eu não estava vendo. Então foi uma situação bem... Aquele dia eu me assustei bastante. Provavelmente o bode andando em pé comendo doce que ela viu lá.
O bicho sabe, mano. O bicho tá ligado do rolê. É, Antes de finalizar as histórias, eu só queria fazer um adendo aqui. Eu vou ter que fazer uma caminhada de mais ou menos 10 minutos quando a gente terminar o podcast. E nessa caminhada tem... Acho que metade da caminhada tem um parque, que é um parque aqui do município, e eu estou com o cu na mão de ver alguma coisa na floresta. Então, não é bem uma floresta, mas é tipo um parque de preservação. aham. Mas sim, eu estou com o cu na minha mão. Estou com o cu na minha mão. Muito obrigado, Gustavo. Você pode ir pro outro lado, não precisa passar necessariamente por esse lugar. Ah, pior que tem que passar por ali. Não tem meio que outro caminho. Ixi. Eu vou, agora que a gente terminou os relatos de pessoas aleatórias que nós não conhecemos, vamos para os relatos pessoais nossos. Eu vou contar um relato que eu estava aguardando por um tempo, porque ele aconteceu ali pelo final do ano passado, se eu não me engano foi ali em setembro ou outubro. Então ele estava ainda bem fresco e ainda me assustava bastante toda vez que eu lembrava dele. Agora eu já estou um pouco mais desapegado de toda a situação e me sinto mais à vontade contando sobre ela. Mas assim, para dar um contexto do que aconteceu, quem ouve bastante podcast já sabe que quando eu era mais novo eu tentei trabalhar com a Goécia, né? Na minha imaturidade, e não deu muito certo, deu bastante errado. E eu me assustei bastante com o que aconteceu e por muito tempo eu nunca trabalhei com rituais de evocação, né, nem nada do tipo, justamente pelo trauma que eu tinha com essa experiência. E ano passado eu me decidi a dar o primeiro passo e voltar a trabalhar com isso, né? E depois de bastante tempo me preparando, né, aprendendo todos os rituais certinho, né, conseguindo todos os materiais que precisava, eu tinha pegado na época um livro de magia cerimonial específico, né, que trabalha com um plantel assim de espíritos, né, ou demônios, como você preferir chamar, né, e ele trabalha com a evocação desses demônios para conseguir favores e coisas do tipo, de uma forma muito similar à Goécia. E depois eu passei por volta de 6 meses para conseguir todos os materiais que eu precisava para fazer os rituais, né? Mas durante todos esses 6 meses eu fazia uns rituais básicos desse livro que são para você se conectar, de certa forma, com a egrégora do que você vai trabalhar ali, né? Depois que eu comecei a trabalhar com as evocações e tal, nas primeiras vezes eu tinha um pouco de receio, assim, mas eu vi que dava para trabalhar com isso, que não era tão assustador quanto eu lembrava, que não tinha razão para eu alimentar aquele trauma e que agora com um pouco mais de maturidade eu já conseguia conversar melhor com essas entidades. Mas assim, o que eu fazia não era tão focado nessa troca de favores, né, que o livro propunha que você fizesse, né? Eu estava fazendo aquilo mais para superar esse meu medo de trabalhar com espíritos diretamente, e eu usava o tarô para me comunicar com eles. Eu queria conhecer cada um dos espíritos do livro. Então o que eu fazia? O livro ele dizia que você só podia contatar os espíritos em horários específicos, em dias específicos, né? Então eu não conseguia trabalhar com eles todo dia, né? Geralmente uma vez por semana, uma vez cada 15 dias abria uma janela para eu conseguir fazer as evocações e ter as conversas com os espíritos. E como eu não tenho nenhum tipo de mediunidade direta, assim, né? Eu usava o tarô para ir me comunicando com eles e fazer aquele jogo de perguntas e respostas e entender um pouco mais sobre cada um dos espíritos. Eu tinha entrado em contato com 4 deles. Alguns eu contatei só uma vez e para mim foi suficiente. Eu entendi que as respostas que eles me deram eram convincentes e eu não tinha mais muito o que perguntar. Outros eu tinha que fazer 3 ou 4 sessões ali, repetir a conversa com eles para conseguir respostas um pouco mais concretas. E
Até então, tive alguns que responderam de uma forma um pouco mais agressiva, eu senti uma energia muito ruim quando eu trabalhava com eles, mas assim, o livro todo ele te prepara para que caso alguma coisa saia do controle, você tenha os rituais de defesa específicos contra esses tipos de espíritos do livro, né? E até então tinha dado tudo certo, assim, tudo dentro dos conformes. Então, até a noite que eu resolvi trabalhar com o quinto espírito do livro, que foi a primeira vez que eu estava trabalhando com ele. Eu levantei naquela madrugada, eu precisava, para conseguir fechar na janela certinho, para respeitar os horários do livro, eu tive que levantar às 4 e pouco da manhã para fazer o ritual. E eu fiz dentro do meu quarto, as luzes desligadas, tudo, né? E fiz todos os rituais preparatórios, convoquei o espírito, repeti tudo certinho como tinha feito das outras vezes. O espírito realmente apareceu, claro que ele não aparece de uma forma física na sua frente, né? Nenhuma vez isso aconteceu comigo. Algumas vezes eu tenho uma sugestão de imagem mental de como seria o espírito, já que o livro ele não descreve nenhum espírito, então não tem como você ter nenhuma ideia assim, de como que o autor do livro ali imaginou eles. Então eu acabava às vezes tendo alguma imagem mental de como ele seria, outras vezes eu simplesmente não tinha nada, eu só conversava com ele e era isso. E naquele ali eu tive uma visão de como ele seria bastante forte, uma imagem bastante horripilante assim dele. Eu não vou descrever também, não vou falar do nome do espírito, assim, acho que não cabe aqui. Mas eu consegui ter o contato com ele, eu fiz as perguntas, ele me respondeu. O quarto o tempo todo assim bastante frio enquanto eu fazia o contato com ele. Ele respondeu todas as perguntas que eu queria, eu fiz as anotações, né, eu sempre com o caderninho ali junto para depois passar para o diário. Quando tinha terminado tudo, eu resolvi fazer o banimento de acordo com o livro, né, que é um banimento especial para os espíritos, né, daquele livro. Eu repeti o banimento e quando eu fazia isso, né, todos os outros espíritos, quando eu fazia o banimento, eu sentia quase que instantaneamente aquela energia pesada ali no quarto, ela se esvair. Era quase que instantâneo isso. E com esse espírito específico isso não aconteceu. Então, e aí também a imagem mental dele ela não saía. E então eu repeti 3 ou 4 vezes o banimento e simplesmente não saía. Eu sentia que ele continuava ali. Mas não sei se pelo horário, por preguiça, o que aconteceu ali. Eu poderia ter tentado outros métodos de banimento, ter tentado nem que fosse um RBMP ou alguma coisa mais simples, talvez tivesse resolvido. Mas por algum motivo eu desisti. Eu falei, beleza, não quer sair, eu não tô nem aí, eu vou dormir porque eu tenho que acordar cedo no outro dia, né? E beleza, eu fui dormir. E não senti medo, eu sentia que tinha alguma coisa ali no quarto, sentia aquela energia ruim, aquele frio no ambiente, aquela opressão de certa forma. Mas assim, não tive dificuldade de dormir, não estava sentindo medo e peguei no sono. Quando eu peguei no sono, eu quase que instantaneamente comecei a sonhar. Eu estava tendo um sonho onde eu estava no meio da rua, aqui na cidade onde eu moro, e eu estava me arrastando no meio da rua. Eu me arrastava assim de cabeça para frente, assim, né? Ia me arrastando com os braços no meio da rua. As pessoas passavam do meu lado, viam me arrastando, mas elas não davam bola para mim. E eu sentia meus braços no asfalto, assim, né? Tudo cortando e eu não conseguia levantar. Eu simplesmente continuava me arrastando. E aquela dor nos braços, no corpo. E aquilo pareceu assim horas disso se repetindo. E de repente o sonho mudou. E eu estava numa sala, parecia numa casa de madeira, assim, bem simples. E tinha uma mesa e uma cadeira no meio da sala, só isso. E de repente apareceu uma mulher. A mulher apareceu nua na minha frente. E para dar um contexto também, os espíritos desse livro, apesar do livro não mencionar isso, comigo eles tiveram uma espécie de modus operandi
que depois que eu trabalhava com eles, era muito comum, não aconteceu todas as vezes, né? Não era certo que isso ia acontecer, mas quando eu pedia algum favor para eles, era comum eu ter o sonho na mesma noite de aparecer alguma mulher. Às vezes era uma mulher que eu nunca vi na minha vida, às vezes vinha na forma de uma pessoa conhecida e tinha relação sexual comigo no sonho. Eu entendia como uma espécie do demônio ali, do espírito, tá pegando minha energia para poder fazer o trabalho que eu tinha pedido para ele fazer. Eu entendia dessa forma e não enxergava como algo tóxico, né, o que eu estava dando mais do que eu deveria para o espírito. Mas, inclusive, teve uma vez que até foi bem interessante que nesse sonho, teve um sonho, né, que o espírito apareceu na forma de uma mulher no meu quarto, só que ele não conseguia passar na porta. E eu tava naquele sonho, assim, semi-consciente, sabe? E eu entendi, né, que era o espírito na forma da mulher. E eu falei pra ele, por que você não tá entrando? Ele falou, eu não consigo passar pelo teu círculo, ele falou. Aí eu disse, não, eu te autorizo a entrar. Aí ele conseguiu entrar pela porta do meu quarto. Aí teve o sonho da relação sexual com ele e tal, e aconteceu tudo normal. Mas voltando para esse sonho com esse espírito, então, quando eu vi a mulher na minha frente, eu entendi que era isso que estava acontecendo. E como eu estava naquele estado meio consciente, assim, de sonho, eu também já comecei ali a tirar a roupa e a gente começou a ter a relação sexual ali. Só que no meio do ato, eu percebi que ela simplesmente tinha parado. E aí eu achei estranho, né? Puxei ela pelo cabelo. Quando eu puxei ela pelo cabelo, eu vi que a cara dela estava completamente podre, né? Como se fosse um cadáver. Já dava para ver os ossos, né? Tinha verme saindo da cara e tudo. E aí eu tentei sair. Quando eu tentei sair, eu só senti como se algo me pegasse pelo ombro, né? Eu senti o peso de algo nas minhas costas e que falou para eu continuar. E eu, muito relutante ali, bastante enojado, eu continuei no sonho, né? Até isso foi por alguns minutos, até que o sonho simplesmente desapareceu. E ficou tudo escuro, eu continuava consciente de que eu estava num sonho e eu via tudo escuro. E de repente, nesse tudo escuro que eu via, apareceu uma espécie de luz, assim, parecia a lua iluminando tudo. E eu não estava entendendo, eu até pensei que eu estava acordado, pensei que tinha alguma luz entrando pela janela do meu quarto, alguma coisa assim. Nessa lua, eu comecei a ver uma espécie de fita, sabe? Como se tivesse uma fita balançando, pendurada em algum lugar. Não dava para entender muito bem. E eu estava bem confuso, assim, se eu estava acordado, se eu estava sonhando. E eu comecei a olhar para essa fita e tentando entender o que estava acontecendo ali. Até que eu percebi que essa fita, ela começou a tomar uma forma um pouco mais sólida, e eu percebi que não era uma fita, que era uma corda, e que era uma corda que estava em formato de forca. E quando eu percebi isso, na hora eu senti algo puxando o meu pescoço. Eu senti realmente como se estivesse sendo enforcado, algo me puxou para trás pelo pescoço, e eu acordei me debatendo com as duas mãos no pescoço, me debatendo as pernas, né, e o rosto, tentando me desvencilhar. E demorou alguns segundos assim para eu notar o que estava acontecendo, que eu realmente estava acordado, e aí eu consegui tirar as mãos do meu próprio pescoço e interromper ali o que estava acontecendo. E aí sim eu realmente fiquei muito assustado, nunca tinha acontecido nada parecido com isso comigo, e eu percebi que eu tinha feito merda, que o banimento realmente não tinha dado certo, e que eu ia precisar fazer alguma coisa. Só que eu tava com tanto medo que eu não consegui nem levantar da cama. Eu sabia que eu tinha que fazer algum banimento, algum outro tipo de procedimento ali, mas eu realmente tava com muito medo do que poderia acontecer. Eu não consegui nem levantar da cama para ligar a luz. E então eu peguei meu celular para me desvencilhar desse tipo de pensamento. Abri o YouTube ali, comecei a ver vídeo de bobeira, assim, para ver se eu conseguia me acalmar. E realmente funcionou. Comecei a ver vídeo de bichinho e coisas assim. E aí eu fiquei mais calmo. E isso já era quase 6 horas da manhã, né? Já era quase a hora de eu acordar. O sol começou a nascer e eu já comecei a ficar mais tranquilo, né? Aí eu deitei e pensei, beleza, amanhã eu tento fazer alguma coisa, vou dar uma pesquisada, o que eu posso fazer para tentar tirar essa coisa daqui.
Porque eu tinha certeza de que se eu não fizesse nada, só ia piorar. E então eu acabei pegando no sono, novamente. E dessa vez eu estava num sonho. Eu estava na casa dos meus avós, que foi onde eu morei grande parte da vida. No meu quarto lá, que eu tinha na casa deles. E o sonho começava com eu fazendo todos os preparativos para fazer o mesmo ritual que eu tinha feito naquela madrugada. Então eu pegava todos os objetos, né, fazia tudo, organizava tudo, e começava todo o ritual de evocação daquele espírito. Fazia tudo exatamente como eu tinha feito. E acontecia exatamente o mesmo resultado. Chegava na hora de eu banir e o espírito não saía. Só que no sonho, aí realmente eu conseguia ver ele, né? Não era só uma imagem mental. No sonho ele realmente estava lá, estava na minha frente. E aí, claro, era uma situação muito mais assustadora, porque ele estava ali diante de mim e eu sentia realmente aquela opressão vindo do espírito. E eu fiquei com muito medo e não conseguia acordar. Até que eu vi que ele estava entrando dentro do círculo. E aí, num último instante, eu vi uma luz branca assim atrás de mim. Ela vinha de trás de mim. Eu não olhei para trás em nenhum momento. E aquela luz branca veio em direção a ele. E eu vi 2 pés do meu lado, como se tivesse uma figura flutuando do lado e atrás de mim, assim, do meu lado esquerdo. Eu só vi os pés, mas eu não tive coragem de olhar para cima, ver o rosto ou tentar ver exatamente o que era. Eu só vi que tinha 2 pés ali de uma figura flutuando do meu lado. E vinha toda uma luz branca dela. E eu vi que ela lançou uma espécie de luz em cima daquele espírito, demônio. E ele desapareceu na hora. E quando isso aconteceu, eu senti todo aquele alívio que deveria ter acontecido na hora que eu fiz o banimento, né? Como eu tinha feito com os outros espíritos. E nisso eu escutei uma voz, a voz daquela figura, né? Uma voz masculina, que me falou: dessa vez eu resolvi, da próxima você vai ter que se virar sozinho. E nisso ela desapareceu e eu acordei do sonho, e já era de dia, né? Já era 7 e pouco da manhã. E foi isso. Depois daquele dia não tive mais problemas com pesadelos ou coisas do tipo. Às vezes ainda me lembro dessa situação na calada da noite, mas assim, não sinto mais medo. Me senti muito protegido quando ela fez isso. E também foi o último ritual que eu fiz com aquele livro. Depois disso eu não fiz mais. Pretendo no futuro voltar. Ainda não tenho coragem de tratar, de fazer o ritual com o mesmo espírito. Mas eu sei que futuramente é uma espécie de redenção que eu preciso fazer, de fazer esse ritual correto e de conversar com ele de novo e tentar entender melhor o porquê isso tudo aconteceu. Mas fica aí o relato e os perigos da magia cerimonial. Se eu já tava com o cu na mão com história de florestinha, imagina agora. Eu ia dizer que o magista médio, ele não aprende. Ele não aprende, né? Cara, primeira coisa que me preocupa é tu fazer isso no teu quarto. Mas, como tu é um adulto e sabe o que tá fazendo, né? Quem sou eu pra te criticar, meu amigo? E, cara, você tá mexendo com sucubo, ô Gustavo? Só pra eu entender. Talvez eu esteja achando que esteja trabalhando com espíritos elevadíssimos, né? E aí tô sendo enganado, né? Eu adoro esse tipo de história que começa com... Tu pode botar pi no que eu falar, qualquer coisa. Que tipo assim, começa com: eu estava lá fazendo a invocação, e termina com: e ele comeu meu... Literalmente. Cara, eu não tenho muito o que comentar sobre isso, assim, só... Cuidado, tá, Gustavo? Eu acho que tu precisa ouvir os programas que a gente faz aí, chamado Desocultados. Ouve lá os primeiros passos na magia, muito bom, tá? Pra te ajudar. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Literalmente. Né? Pior que... Primeira vez que eu fui numa cartomante na vida, ela pediu pra eu tirar as cartas e tudo mais, e ela foi apontandinho assim lugares da minha casa que estavam com energia pesada. Todos eu fiz magia, todos. Mas cara, tinha 3 lugares na casa que eu fiz. 2 são mais óbvios, que era o quarto e a sala. Mas, cara, como é que eu ia saber que eu fui na área de serviço, brother? Isso daí é... Foda. Não dá. Mas eu não faço, assim, ó, eu não faço nada dentro de casa. Eu já tive a treta de fazer
pátio e não ser muito legal, imagina a gente, cara. Não, eu adoraria fazer em lugares externos, né? Especialmente no meio do mato, assim, mas não tem como. Atualmente não tem como. E não tem problema, cara, é só chamar um espírito super elevado pra dentro do lugar que você dorme. É isso. Cara, eu vou. Posso ir pra minha? Pode. Então tá bom. Cara, assim, eu vou contar uma envolvendo a floresta e uma outra mais de estrada, assim. E, cara, quando a gente vem. Quando eu digo que a gente mora numa floresta, não é real zoeira, né? A gente mora na floresta de conservação, que ocupa basicamente uns 60% da cidade onde a gente mora. Nossa cidade aqui tem 4, 5 mil habitantes, tá? Então, assim, é uma cidadezinha minúscula, considerado o primeiro, segundo degrau da Serra Gaúcha aqui, das cidades. E nós moramos literalmente no meio da floresta. Então tem uma estradinha que passa na frente da minha casa, que leva para sair da floresta. Eu tenho floresta de conservação do lado direito, do lado esquerdo e nos fundos da minha casa. Para frente nós vemos a cidade, porque além de ser numa floresta, é no topo do morro mais alto da cidade que se chama Morreuter, na Serra. Ou seja, né, além da possibilidade de ver assombração, também tem a possibilidade da abdução. E aí o que rola? Na primeira semana morando aqui, a gente estava. É uma casa bem grande, bem espaçosa, no meio do mato. A gente estava muito desacostumado com os ruídos de galho, enfim, de animais, né? Como eu disse, assim, ano passado encontraram um puma aqui no nosso pátio, né? Que estava se escondendo numa parte do nosso pátio. Nosso pátio aqui tem 5 hectares, mais ou menos. Esse mesmo puma estava roubando cachorros de um vizinho, né? Então, também tem bugio, enfim, tem, como eu falei, vários animais. Então, para nós, era uma coisa meio incomum, assim. A Bruna, aqui, a minha esposa, ela dorme em 5 minutos e nada acorda ela, pode cair a casa. Eu tenho insônia, né? O que rola? Na primeira semana, a vibe de ficar vendo coisas de ufologia, assim, como a gente gosta do assunto, né? E eu tava insone. E aí eu escutei alguém caminhando nos fundos de casa, no pátio, que, tipo assim, no nosso caso, não existe quintal. Nós temos uma parte desmatada, curta, e o resto é floresta fechada. Tem lugares ali onde tu não passa entre uma árvore e outra. Floresta nativa, né? E árvores altíssimas, né? Araucárias e enfim. E aí o que acontece é que eu escutei alguém caminhando nos fundos do pátio e eu, né, levantei pra descobrir quem que estava caminhando nos fundos do pátio, porque, tipo assim, mano, o nosso vizinho mais próximo está a 1 quilômetro. Não tem por que ter alguém caminhando aqui, justamente se fosse alguém, sei lá, a possibilidade de ser um assalto, que aqui é muito difícil acontecer por ser no meio do nada, mas pra ter alguém caminhando aqui, coisa boa não era, né, de madrugada. Eu levantei, fui para a lavanderia, que, como eu disse, a porta dela e a vidraça dela dá pro fundo do pátio. Acendi a luz dos fundos, não acendi da lavanderia, e vi na penumbra 2 homenzinhos. E eu disse, mano, eu vou ser abduzido. Hoje eu serei abduzido. Cara, eu vi aquelas 2 pessoinhas caminhando no fundo do pátio. E elas se abaixavam, faziam alguma coisa, levantavam, caminhavam mais um pouco, davam uns pulinhos. E, cara, assim, entre apavorado e tipo, será que eu estou sonhando com essa merda? Eu catei uma lanterna, joguei o facho de lanterna e eram 2 macacos. Mas por 10 segundos da minha vida eu tinha certeza que seria abduzido, cara. Porque, assim, esse é o tipo de coisa que acontece. Eles estavam mexendo no saco de lixo que a gente botou pros fundos de casa pra depois. Porque aqui não, o que acontece? Aqui não passa coleta de lixo. A gente tem que pegar o lixo, colocar no carro e levar 3 quilômetros onde chega a coleta de lixo. Então o lixo estava ali nos fundos e os macaquinhos mexendo no lixo, cara. Macaquinhos não, né? Bugio. Pra quem não sabe o que é o bugio, né? Pra quem não é aqui do sul, ou não conhece, porque eu não sei se ele tá espalhado além do sul e sudeste, né?
acredito que até esteja, ele é um macaco grande com pelo vermelho, que quando ele faz um ruído, ele ruge. Ele faz um barulho de rugido quando ele vocaliza. E é muito louco, assim. Mas, tipo, essa não tem nada a ver com sobrenatural, é só eu sendo believer. Mas sobre sobrenatural, assim, eu passei muitos anos da minha vida na estrada, por não sou caminhoneiro como nosso amigo Márcio, mas eu trabalhei muito de moto, assim, pelos 3 estados do sul aqui. E eu andei muito de moto na madrugada, eu fazia manutenção de caixas. Eu fiz durante muitos anos manutenção técnica de caixas de terminais de banco. Ou seja, o caixa onde tu vai tirar o dinheiro, eu ia lá com a chavezinha, tirava a grana, arrumava, saía, enfim. E eu fazia isso de moto e por todo o estado quando ainda se fazia esse tipo de manutenção. Então eu sou um cara muito acostumado a ver coisa nas estradas tipo assim, hoje eu estou no terreiro, mas eu tinha uma mediunidade bastante descontrolada alguns anos atrás. Eu via muita coisa. Então ver coisa na estrada era comum pra mim, né? Porém, recentemente isso não era mais comum. E aí, quando eu conversei com os meninos, eu falei: aconteceu um negócio comigo, eu vou contar no episódio, e é uma história recente. Então, tem umas 3 semanas, eu acho, eu estava voltando do terreiro, e tipo assim, o terreiro onde eu frequento, ele fica uns 60, 70 quilômetros da minha casa, né? Então é umas 5 ou 6 cidades pra frente aqui. E aí, eu voltando do terreiro, tipo, saí do terreiro era quase meia-noite, era 1 e pouquinho da manhã, eu estava vindo de moto, estava um dia agradável pra andar de moto. Eu vinha uns 80 por hora e eu já estava na faixa de floresta, eu já tinha chegado na minha cidade. E como eu falei, tu entrou na minha cidade, toda a rodovia ela passa ali uns, sei lá, uns 25, 30 quilômetros pela floresta, né? Tem, tipo, é uma rota muito conhecida, que é o que eles chamam de rota romântica aqui no Rio Grande do Sul, que é onde, tipo assim, tem plátanos, tem muitos restaurantes, gastronomia, turismo, mirantes, enfim, lugar muito bonito. E tem um ponto dessa estrada que tem uma cruz, né? Tipo, e foi feito tipo de pedra, assim, tipo um túmulozinho na beira da estrada. E parece ser um túmulo de criança. E eu voltando de moto nesse horário, tipo, acho que 1 da manhã, como eu falei, eu voltando, pensando na vida e olhando pra frente ali, né? Eu vi nitidamente uma criança, só que tipo assim, eu tava distraído, né? Uma criança, ela saiu correndo do canto da estrada, de um lado da estrada, atravessou a rodovia na minha frente e como que eu vou dizer isso, cara? Eu, tipo, atropelei, entre muitas aspas, essa criança, tá? Mas vamos explicar. Só que eu não bati em nada. Se, se Eu não alguém, bati. se alguém cortar essa É, parte do Totô é, fala, você tá ferrado. eu tô ferrado. Mas não, então vamos lá. Só que sim, eu não bati em nada a não ser muito frio. O que eu fiz, cara? No momento do pânico, eu parei uma loucura, né? Eu parei a moto num acostamento que é curto, desci da moto, olhei pra trás e tipo assim, não tinha nada. A minha moto tava inteira, eu não caí, eu não bati em nada físico, eu só passei por uma faixa de frio muito forte e vi aquela imagem de uma criança que desvaneceu, inclusive, quando eu passei. E eu tive a impressão dela correr pro outro lado da estrada. Só que o outro lado da estrada é um precipício. Então, tipo assim, não. Cara, não tinha como. Ela saiu correndo de um lado de uma parede de pedra, atravessou na vida da moto. Eu não bati em nada, aquilo sumiu e tava correndo em direção ao precipício. Bom, quando eu tô voltando pra moto, o que eu enxergo? O túmulozinho na beira da estrada. Aí, cara, o meu cagaço dobrou, porque, tipo, ok, não era ninguém, não era. Será que eu tô com sono? Será que eu tô viajando aqui? Mas, cara, assim, eu subi na moto. No outro dia, eu voltei de manhã. Eu olhei tudo, cara, assim, a minha moto, eu não bati em nada. Essa é a loucura, né? Não tinha nada, não teve notícia, eu não fui procurado pela polícia. Eu não caí, a moto não estragou, eu não nada, e não tinha um único sinal de que tivesse alguém atravessado, se machucado ali. E como eu disse, aquela coisa, tipo, quando eu passei por ela, foi como se ela desvanecesse, desmanchasse no ar. E exatamente no ponto onde tem aquele túmulo. Bom, no outro final de semana, eu falei com a minha
com a minha mãe de santo e a gente fez uma limpeza, assim, né? Só pra ter certeza que nada ficou grudado. Toda vez que eu passo naquele pedaço da estrada, eu fico muito zoado, assim, me dá uma coisa ruim. E, de novo, a Bruna, que ela é uma pessoa que não vê nada, não sente nada e não acredita em muita coisa, já viu naquele pedaço da estrada, eu não vi, um cachorro gigantesco na beira da estrada, já viu gente que sumiu. Então, é um pedaço da estrada que é muito tenso, é uma curva muito perigosa. E tipo assim, no final, como aqui é uma rota turística, tem muita motocicleta aqui grande, né? Inclusive, tipo, eu passando o final de semana, às vezes passeando por aqui de motocicleta. E é um lugar onde já morreu muita gente de acidente de moto e onde já morreu criança, que a gente sabe, até porque tem aquele túmulozinho ali. Eu vou tentar tirar uma foto desse túmulozinho essa semana e ver se dá tempo de colocar no corpo do post, pra ver que Uhum. não é zoeira. Não que tenha um cadáver ali, mas tem um túmulozinho ali, assim. E é bem na beira da estrada, é muito louco. Eu vou mostrar. Eu vou tirar uma foto. Vou parar a moto ou o carro e vou tirar uma foto pra mostrar. Sim. É muito louco, cara. O E fato foi. de você ter visto a criança e só depois, né, descobrir que tinha um túmulo ali, pra mim já Não, confirma aí então, que é um assim. espírito. Não, então. Eu já tinha visto o túmulo ali, né, durante o Ah, dia. Só tá. que naquele momento, né, eu não tinha me dado conta que eu estava exatamente naquele ponto. Eu só me dei conta quando eu bati o olho no túmulo. Sim. Porque, tipo, o que eu fiz? Eu liguei, eu deixei a moto desligada, porém com o farol aceso. Aham. E com o farol apontado pra onde eu tava. Então, assim, Sim. quando eu virei de costas pra voltar pra moto, meu olho bateu no reflexo do farol naquela cruz. Aham. Assim, mano, não, pelo amor de Deus. Foda. Cara, isso foi um bagulho que me impactou, assim, eu fiquei de bad, fiquei me sentindo muito mal, porque a energia, além do frio, assim, eu me senti muito mal, assim. Naquele primeiro momento foi um bagulho de desespero, assim. A gente sabe, né, que estrada é uma maluquice, né? Estrada de madrugada é pedir pra ver coisa, né? Sim. Não, eu imagino. E essa, por enquanto, como eu falei, se eu fosse sentar aqui e contar tudo que eu vi, mas essa é a minha última, minha última história aí do dia, da sessão. Não, Diogo, você tem que guardar, vai guardando aí pra gente sempre ter o próximo você sempre tem pelo menos uma história aí pra contar. É. Olha, eu fico. Depois de ouvir todas essas histórias, eu fico muito feliz de ser que nem a Bruna aí, de ter a mediunidade de uma pedra, sabe? E eu quero continuar assim por mais do tempo que der. Eu tô muito confortável. Agora, só a fudida aí morando sozinha, que qualquer coisa que acontecer aí você vai ter que aguentar. Obrigado, Gustavo. Ô, Rafa, sei lá, eu posso te alugar aqui um quarto na beira da floresta também. Não sei. Não, perfeito. Só falta o quê? Ah, cara, Um quarto assim, em assim, cima de um cemitério. a história anedótica maravilhosa. Eu preciso contar rapidamente. Aqui onde eu moro tem um mirante também, que fica no nosso pátio, né? E é um mirante turístico aqui, vem bastante gente. Porém, de noite, tem pouca gente, assim, né? Porque é um lugar isolado. E aí eu tenho um amigo, eu vou mandar esse programa pra ele ouvir, Felipe, abraço, que ele é o estereótipo do motoqueiro, tá? Ele é parrudo, barbudo e anda de Harley Davidson. Assim, jaqueta de couro, calça, aquela coisa, né? O macho, assim, que anda de moto, né? E aí, um dia ele, vamos, a gente vai aí ver vocês, tal, jogar um videogame, trovar, beleza. Aí ele veio pra cá e ele é todo urbano, assim, né? Ele é totalmente urbano, ele não é muito fã de interior. E veio mais um outro amigo nosso junto, um casal, acho, não lembro. E a gente pilhou, vamos subir ali pra ver a cidade à noite do Mirante, ver a lua e tal. E, cara, só que assim, inverno, um ventão cortante, assim, frio. Tipo assim, a gente tem temperaturas aqui de -5, -8. Ano passado nós tivemos -10. Então, assim, um frio de cortar o couro. E a gente resolveu subir. Aí tá, subimos de carro, né? Todo mundo subiu de carro. Ele não tava de moto nesse dia. Mas tava lá, né, com essa jaqueta da Harley Davidson e tal, todo macho. E aí, cara, a gente ficou ali e é uma escuridão absurda, assim. E o vento fazendo aquele barulho de assovio, assim, sabe? Em morro. E as árvores talando e tal.
E aí, cara, eu vi que ele tava desconfortável, e aí o que que eu pensei? Mano, eu vou contar histórias de fantasma. E aí, cara, eu contei algumas coisas que tinham acontecido comigo, contei algumas lendas da região, assim, coisa rápida. Cara, deu acho que uns 5 minutos. Ele tava de braço cruzado, ele foi chegando perto da esposa dele, né? A esposa dele é baixinha, assim. Cara, ele foi diminuindo, assim, sabe? De tamanho, assim, se encolhendo, se encolhendo, se encolhendo. Eu contei, acho que a quarta, quinta história, ele disse: Galera, vamos descer? Aí eu disse: Ah, mano, não tá curtindo? Não, velho. Eu não tô me sentindo muito bem. Eu falei, cara, mas tá tudo certo contigo, Felipe? Não, tá. Daí ele olhou bem sério pra nós, né? Assim, ele fez um esforço, foi muito engraçado. Ele fez um esforço muito grande. A cara dele, que tava séria, virou uma cara de semi-choro. E ele disse: Mano, eu me cago de medo dessas coisas. Eu não quero mais ficar aqui em cima. Vamos embora. Cara, ele desceu, ele nem entrou mais dentro da minha casa. Ele só pulou pra dentro do carro e disse: Falou, valeu, abraço. E vazou. Então, assim, Felipe, eu vou fazer questão que tu escute esse programa. E eu acabei de te entregar aqui, mano. Essa pose de motoqueiro machão, ela não durou no meio da floresta. Gente, vamos encerrar então o episódio com todos esses relatos aí. Espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio que vai marcar aí a nossa volta. E claro, aguardem aí que vai sair todos os outros episódios que a gente programou. Acompanhem a gente nas redes sociais aí. Eu tô ainda muito incomodado que o Diego falou que eu tô invocando sucubo e eu não consigo tirar isso da cabeça porque eu não tinha pensado nisso. E eu Como acho não, que cara? eu fui trollado pelo espiritual. Cara, 30 anos de curso, 01. 30 anos de curso, cara. Como é que. Enfim, né? Não, é bem, tipo assim, é um demônio que veio e transou comigo. Como é que é o nome desse demônio, cara? Pelo amor de Deus, velho. Gustavo, cuidado, tá? Eu não quero ter que chegar o dia assim de tipo a Rafa chegar e dizer, então, Diego, tu consegue viajar pra cá, pro Paraná, pra me ajudar no exorcismo? O Gustavo tá falando com uma voz grossa em latim, correndo nu pela praça da cidade. Ai, Olha, cara, se o Gustavo continuar nessa vida aí, eu não É, duvido que eu tenho que ter ligado com o tempo aí. olha que estranho, o Gustavo me mandou um áudio agora às 3 da manhã. Parece que ele tá cantando death metal em latim. É ai. isso, né, gente? Pelo amor de Deus, para com isso, Gustavo. Vamos encerrar por aqui então, pessoal. Sigam a gente nas redes sociais, lá, como a gente falou no começo, no Instagram é onde a gente está mais ativo. Vocês têm algum relato para mandar aí que vocês se sentem à vontade para a gente compartilhar num futuro episódio? Então, um próximo relato sobrenatural, né? Então, mandem pra gente aí que a gente deixa guardado para depois fazer no próximo episódio os comentários, né? Relatar e fazer os comentários sobre a sua história. Pode mandar lá no Instagram ou pode mandar pra gente no desocultados@gmail.com ou em alguma das outras nossas redes sociais aí que você encontrar, a gente está sempre de olho. E muito obrigado novamente por você que aguardou o podcast voltar à programação normal. Muito obrigado por você que sempre está comentando, curtindo os nossos posts, deixando algum tipo de feedback, porque a partir do feedback a gente sabe o que a gente pode melhorar, o que a gente está fazendo de bom para continuar fazendo. E muito obrigado a todos aí que estão acompanhando a gente. Obrigado para todo mundo que voltou, né? Para quem ficou aí e acompanhe, né? Como o Gustavo disse, agora vai sair mais uma série de episódios no decorrer, né? Dos próximos semanas aí. A princípio, né, Gustavo, essa é a forma que a gente vai fazer. A gente vai parar, vai gravar os episódios, depois a gente vai lançar temporadas, né? Isso. Com isso a gente espera ter mais tempo para dedicar tanto para as pautas, para as histórias, para nossa pesquisa, porque assim, falar de religiões, como é o nosso padrão, né, é uma coisa que demanda muita pesquisa, muita responsabilidade. E como o Gustavo falou também no programa aquele que ele avisou do hiato, né, nós estávamos muito corridos, todo mundo trabalhando, todo mundo estressado, correria.
e falta de tempo para dedicar da forma como a gente gosta de fazer, né? Com ânimo, com pesquisa, enfim, né? Com background para trazer realmente uma informação válida, respeitando todo mundo. E a gente acredita que dessa forma vai funcionar melhor. A gente vai conseguir dedicar o tempo e a pesquisa que o podcast e principalmente que o ouvinte merece. Então, assim, a gente tá super feliz de poder voltar a gravar. Eu tava morrendo de saudade de gravar, sentia falta. E a gente tá muito animado com essa nova forma de trabalho. Né? Até porque vinha pesando bastante pro Gustavo, principalmente. Então, para ninguém sair do programa mais louco do que já é, essa é uma das Especialmente melhores. eu. Então, essa é uma das melhores formas de resolver. Porque assim, daqui a pouco o Gustavo vai estar pedindo ajuda pros capeta pra editar o podcast. Eu não sei se vai ser uma coisa muito saudável. Então, assim, gente, por que eu tô dizendo isso, né? Para que se entenda que não é um desinteresse essa questão das temporadas, né? A gente não ganha dinheiro com o podcast. A gente tem a nossa vida, o nosso emprego, o casamento, gato, e escola, e faculdade, enfim, todo mundo aí bem atarefado. Não é desinteresse, né? Muito pelo contrário, é uma forma de continuar apresentando uma boa pesquisa. A gente foi elogiado recentemente, até vou falar isso ao vivo, né? Vou falar isso na gravação. A gente foi elogiado por uma amiga minha que é professora de religiões e também professora de religiões, né? E de história e filosofia. E ela disse que, tipo, para ela foi muito bom ouvir o programa, porque a gente não enfeita muito. A gente pega o assunto e destrincha ele da melhor forma possível no curto espaço de tempo que a gente tem para gravar, né? E que a pesquisa que a gente vinha fazendo era muito legal, muito boa, muito bem feita. E justamente para manter a pesquisa, né? Justamente para manter essa qualidade, para manter esses elogios. Então, assim, quem ficou, de novo, muito obrigado. Continua aí, né? Às vezes vai dar um espaço aí de 2, 3 meses entre uma temporada e outra, mas pensando sempre no melhor para quem está ouvindo. Vocês são o combustível do que a gente faz. Nessas últimas semanas aí teve pessoas comentando no YouTube e foi muito legal. Foi muito legal ver os comentários. Deu até um ânimo para voltar o quanto antes a gravar, sabe? É clichê, sempre eu digo isso, é clichê, mas é um pagamento, né? E de novo, se a gente hoje, né, acompanhou vocês, facilitou uma louça, facilitou uma faxina, sabe? Se a gente em outros programas ajudou com nossas opiniões ou trouxe mais informação para, sei lá, 2, 3, 5 pessoas, para mim já é um trabalho que vale muito a pena, muito. E a gente sabe que tem muito mais gente que isso nos ouvindo. A gente vê pelo número de views e de ouvidas ali no Spotify e em outras plataformas. Então, assim, gente, continuem aí. É o meu apelo. Não nos abandonem, que a gente não vai abandonar vocês. E é isso, gente. Por mim, boa noite. E muito obrigado para quem seguiu a gente até aqui. Mesmo com esse pequeno hiato aí que a gente teve. E bem-vindo para quem vai estar começando a ouvir a partir desse episódio. A gente estamos sempre tentando melhorar e, cara, realmente, aqueles comentários do YouTube bateu aquele quentinho no coração quando eu li. E acho que é isso, gente. Sigam a gente no Instagram. Acompanhem também os artigos que são lançados no site e nos vemos no próximo episódio. Isso aí, pessoal. Até uma próxima. Valeu!